Boa tarde, nós estamos aqui para mais um vídeo do Hora Final. Hoje nós vamos fazer um quadro diferente. Vamos falar sobre as eleições. A derrota do nosso ex-presidente da República, Bolsonaro, ato divino ou consequência das suas ações? Hoje eu vou provar para você que Bolsonaro não só perdeu por causa da consequência das suas ações, como isso também foi um ato divino. Primeiramente, a Bíblia diz que a língua é um dos órgãos mais terríveis do corpo humano. E eu vou provar para você que Bolsonaro perdeu as eleições por causa da língua. Observe o vídeo. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a forma da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Tudo pequenininho aí? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé meu, meu filho, eu dou. Esses governadores aí, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome, não. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala para poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Tá ok? Valeu! Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Eu sou imbrochável. E aí, ó, parabéns. Dê uma palavra. Uma palavra. Olha, aqui. ó, ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Ô, cara, não divulga isso não, cara. Não, então apaga. Tá queimado pra caramba. Apaga. Tá certo, Leandro DiCaprio, pô, você tá colaborando aí com a queimada na Amazônia, pô, assim não dá, pô. A Greta já falou que os índios, né, morreram porque tá defendendo a Amazônia, pô. É impressionante, a imprensa dá espaço pra uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Talvez depois que o Lula falou que só porque o moleque tá roubando aí o celular, vai a polícia pra cima dele, tá certo? Deixa o moleque roubar em paz. Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso te acusa de homossexual. Se bem que não é crime ser homossexual. Então tá aí em primeira mão para você o vídeo que você viu agora, entendeu? Mostra aí o nosso concidadão aí, o seu Bolsonaro, falando coisas agressivas, coisas terríveis, e eu vou provar para você que a língua é um dos órgãos mais terríveis do corpo e que pode provocar ira ao seu irmão, à sua irmã, ou pode até trazer consequências graves à sua vida. Eu sei de experiência própria, porque muitas das vezes eu também falei coisas erradas, eu também usei a língua de maneira incorreta, eu também fiz coisas que magoaram as pessoas, e pessoas também com a língua fizeram coisas que me magoaram. Então o poder da palavra, o poder da língua é uma coisa muito grave, que nós devemos ter muito cuidado. Em Tiago, tá? Tiago versículo 3, não, desculpa, Tiago capítulo 3, tá? Do 1 ao 4, vamos ler aqui, ó. Tem mais de 10 versículos que falam a respeito da língua na Bíblia, irmãos. Mas nós vamos citar aqui no Novo Testamento, que é o que nós seguimos, né? O Novo Testamento, olha só o que diz. Meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Olha só, ele diz, ó, cuidado com quem quer ser mestre, né? Com quem quer ser líder, essas coisas todas, porque esses aí tem que ter maior cuidado com o que fala, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele se tornou nosso presidente, ele é a autoridade máxima no país. Então, ele deveria ter medido as suas palavras, ter medido o que ele falou, mas ele realmente não mediu. Você viu aí que isso aí foi uma das maiores causas
Essa foi uma das... Os atos dele, a língua dele, causou a derrota dele. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Todos tropeçamos, todos, gente. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, todos nós tropeçamos na língua. Tá aqui, ó. Todos tropeçamos em muitas coisas, diz Tiago aqui, ó. Se alguém não tropeça no falar, olha só, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Aí eu pergunto, quem é que é perfeito, gente? Ninguém é perfeito. Ninguém. Tá? Então esse homem é perfeito aqui, ó, é capaz de refrear o corpo inteiro, porque se a gente conseguir ser perfeito na língua, a gente realmente se torna perfeito, porque é a língua que contamina praticamente o coração, a mente, o corpo, a alma, tá? Olha só. Se colocarmos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigi-los para onde quisermos, tá? Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por pequeninos lemes, tá? Para onde o timoneiro quer. Olha só, gente, né? Então a língua, ela parece um órgão tão pequeno no nosso corpo, né? Mas ela causa grandes problemas, tá? Grandes problemas. E eu quero até fazer uma menção aqui ao fato de que, como eu tenho procurado ser, né, um pregador da palavra, né, sempre peço a Deus que me ponha freio na língua. Mas eu não sou perfeito, gente. Muitas das vezes também cometo o erro, também cometo o engano, porque somos todos pecadores. E a Bíblia diz que não há sequer um perfeito. Entendeu? A Bíblia nos fala isso. Segundo os que andam embaixo da o quê? Da lei, né? Ó, todos os homens estão embaixo do pecado. Romanos ali, ó. Romanos capítulo 3. Todos os humanos estão embaixo do pecado. Então, somos superiores a eles? Não, de modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviamos juntos e nos tornamos inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Tá, gente? Mas lá embaixo daí ele disse, ora, sabemos que tudo o que é da lei diz isto, para os que estão debaixo da lei. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, gente. Nós estamos debaixo da graça. Então, mesmo que tenhamos os mesmos defeitos e erros e problemas e complicações e IDRs e qualquer coisa que a gente tem em família ou não, devemos cuidar sim a nossa língua. Então, segunda resposta, eu disse para você no início do vídeo que é um ato de Deus ou consequência dos atos do Bolsonaro. Um ato de Deus também, gente. Por quê? Porque Deus abate os poderosos e Deus detesta os soberbos. E infelizmente, o nosso ex-presidente da República, tá? Ele foi soberbo o tempo todo. As palavras dele eram soberbas, não eram de um homem de paz, de um homem pacificador, de um homem que trouxesse a nação uma segurança, não. As palavras deles foram duras, gente, duras. Até mesmo na pandemia, onde morreram mais de 700 mil pessoas, ele foi insensível, arrogante, pretensioso. E isso levou à sua derrota, isso levou à grande derrota. Mas vamos falar também agora dos falsos profetas, né? A gente vai ver um vídeo aqui dos falsos profetas que eu falei para você. O que diz a palavra do Senhor? Se o profeta falar e não se cumprir o que o profeta falou, ele não é profeta de Deus. Então Silas Malafaia e Edir Macedo provaram que são falsos profetas. Assista o vídeo aí e veja você mesmo. Profecia sobre a vitória do minto que não se cumpriram. O que, se não prova que eles são falsos profetas, confirma que os institutos de pesquisa falham tanto quanto a comunicação que Deus realiza com seus supostos representantes aqui na Terra. E eu quero declarar
uma grande vitória aqui essa noite. Hoje é a marca da vitória que vai se concretizar domingo. Ligeiro como ele, Edir Macedo, dono da Igreja Universal, TV Record e do Partido Republicanos do Tarcísio aqui de São Paulo, gravou uma mensagem dúbia durante as eleições. Na fala, ele não dá apoio ao Jair, mas diz que no dia 30 veríamos se o vencedor foi um Deus da esquerda ou da direita. Esperar até o dia 30 e vamos ver quem é que vai ganhar. Quem é que é o Deus verdadeiro. Pelo menos a gente vai saber quem é o Deus vivo. É ou não é? Se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. O problema aí é que ele não dá a entender que o derrotado do pleito seria um falso profeta, talvez acreditando que Lula não conquistaria o terceiro mandato. O Silas Malafaia fazendo ali a menção da vitória do Bolsonaro, dizendo que ele iria sair vitorioso, tá? Ali você mesmo viu, tá? E o Edir Macedo, espertalhão como é, olha só o que ele disse, é muito interessante a gente observar. O Deus, vamos ver quem é o Deus mais poderoso, quem é o Deus que nós servimos, se é o Deus da direita ou o Deus da esquerda. O que ele quis dizer, gente? Que Bolsonaro é o da direita, Lula é o da esquerda. Então, o que ele quis dizer com isso? Nada mais ele quis dizer e afirmou também que o Deus, né, todo-poderoso, que seria supostamente o Deus da direita, aliás, né, do Bolsonaro, venceria as eleições. Mas perdeu. Dura derrota nas urnas. E pior, incitando as pessoas, incitando os eleitores dele a cometerem atrocidades, a fecharem vias e ruas, achando que iam fazer alguma diferença. Não vão fazer, porque foi Deus mesmo quem entregou o comando do Brasil a nosso novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, o que podemos dizer sobre isso? Eu sei que muitos são contras e outros a favor. Eu não sou a favor nem de um e nem de outro. Não votei nem em Bolsonaro nem em Lula. Eu votei em branco, tá? E reafirmo a minha posição. Não defendo nenhum valor político, ético ou moral que sejam destes homens. Eu defendo o evangelho da graça. Eu defendo o poder da palavra. Eu defendo o poder supremo de Deus. Não me considero um profeta por ter feito nenhuma profecia e dizer que o Lula ia vencer as eleições. Isso eu já sabia pelos próprios resultados, gente. Eu já sabia sim que o Bolsonaro ia perder. E tanto eu disse que o Bolsonaro ia perder no primeiro turno e também iria perder no segundo turno. Eu já sabia. Por que eu já sabia? Porque Deus revela a sua sabedoria a quem quer. E não é preciso uma revelação direta do Altíssimo para isso. Era só perceber a palavra de Deus. Que a língua o condenaria. Foi o que Deus falou no meu coração. A língua condenou o Bolsonaro à derrota. E, gente, vamos parar. Vocês que estão aí nessas manifestações, aí seus bolsonaristas fanáticos, tá? Seu bando de arruaceiros aí, vão parar com isso. Sabe por quê? Você está indo contra Deus. Tá na palavra do Senhor, tá? E muitos conhecem, principalmente eu não preciso nem citar que os evangélicos conhecem sim, que nós devemos respeitar toda e qualquer autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, a menos que o nosso novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tá, cometa algum ato contra a palavra do Senhor, cometa algum ato contra Deus, queira que a gente adore estátuas, queira que a gente faça coisas erradas, a menos, aí sim nós podemos ir contra a autoridade. Mas se ele não fizer nada dessas coisas e agir dentro da sua política e fazer um governo notório, nós não podemos resistir. Deus diz, você não tem que resistir, você tem que aceitar, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que creem em Cristo Jesus. Não é dos que creem no Bolsonaro, nem dos que creem no Lula, mas dos que creem
no poder da palavra do Senhor, no poder do Altíssimo. E o Senhor mostrou mais uma vez que abate sim os poderosos e levanta sim os abatidos, tá? Não vou nem comentar aqui, nem dizer, mas todo mundo fala, tiraram o Lula da prisão para ser presidente do Brasil. Gente, só para vocês lembrar, José do Egito, ele estava na prisão e saiu da prisão para ser o líder do Egito. Eu não estou querendo fazer nenhuma comparativa aqui, porque coitado do Lula não chega aos pés de Moisés, nem eu, tá? Desculpa, não chega aos pés de José do Egito, e nem eu nem Lula chegamos aos pés de José, mas é uma menção para você pensar um pouquinho, né? Para você analisar, né? Se José saiu da prisão, né, para ser o líder do Egito, Lula saiu da prisão para ser o líder do Brasil. Deus, ele faz o que ele quer. E não importa se daí José era justo e Lula não é justo. Importa é o poder de Deus, gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus.